A Segunda Guerra Mundial, o maior conflito que o mundo já viu, lançava sua sombra sobre a humanidade. De 1939 a 1945, nações se enfrentaram em uma luta brutal por poder e ideologias. E foi bem no meio desse turbilhão, em 1942, que a cidade soviética de Stalingrado se tornou palco de uma batalha que mudaria os rumos da guerra para sempre. A Alemanha nazista, liderada pelo Adolf Hitler, avançava pelo território soviético. Parecia que nada ia conseguir parar a Wehrmacht, a máquina de guerra alemã. Stalingrado, uma cidade industrial às margens do rio Volga, era um objetivo estratégico muito importante. Conquistar a cidade, que levava o nome do próprio líder soviético Joseph Stalin, seria uma grande vitória simbólica e logística para os alemães. Hitler queria muito ter o controle do Volga, porque era uma rota crucial para transportar os recursos do Cáucaso. Sob o comando do general Friedrich Paulus, a 6ª Armeia Alemã se aproximava de Stalingrado. Os alemães confiavam na sua experiência em guerra relâmpago, a Blitzkrieg, para tomar a cidade rapidamente. Mas eles subestimaram a força de vontade do Exército Vermelho e do povo soviético. O chamado de Stalin para defender a pátria-mãe ecoava no coração de cada cidadão, e os soviéticos se preparavam para lutar com unhas e dentes. A Batalha de Stalingrado começou em agosto de 1942 e logo se tornou um dos confrontos mais sangrentos da história. O barulho ensurdecedor da artilharia e das bombas se tornaram a trilha sonora constante da cidade. A luta em Stalingrado se tornou brutal e impessoal. Combates corpo a corpo, franco-atiradores escondidos em cada canto e bombardeios que não davam trégua transformaram a cidade em um verdadeiro inferno na terra. Os defensores soviéticos, liderados por generais como Vassili Chuikov, usaram táticas de guerrilha urbana para desgastar o inimigo. Cada rua, cada prédio, cada ruína virou um campo de batalha. O Exército Vermelho usou unidades especiais de assalto, que ficaram conhecidas como os cães de caça de Stalin. Esses soldados, armados com submetralhadoras e granadas, se infiltravam nas linhas inimigas, espalhando o caos e a destruição. E como se não bastasse o horror da guerra, com a chegada do inverno russo, brutal e impiedoso como só ele, uma nova ameaça se abateu sobre os combatentes. Temperaturas congelantes nevascas que cegavam e ventos cortantes que pareciam levar embora a alma transformaram a batalha em um pesadelo ainda pior. O frio intenso não dava trégua, nem para os homens, nem para as máquinas. Armas congelavam, motores não funcionavam mais, e os soldados sofriam com queimaduras de frio. A neve e o gelo dificultavam o avanço das tropas e o transporte de suprimentos. Para os alemães, que não estavam preparados para enfrentar o rigor do inverno russo, as condições se tornaram insuportáveis. Suas linhas de suprimentos, que já estavam no limite, foram completamente devastadas pelo frio e pela neve. Em novembro de 1942, em uma manobra ousada que pegou os alemães de surpresa, o Exército Vermelho lançou a Operação Urano. As forças soviéticas cercaram o 6º Exército Alemão em Stalingrado, fechando o cerco e os prendendo em uma armadilha mortal. Presos no bolsão de Stalingrado, os alemães se viram em uma situação desesperadora. Sem suprimentos, com munição cada vez mais escassa e o inverno russo castigando suas fileiras, a derrota era só uma questão de tempo. Hitler, cego pela arrogância, proibiu Paulus de tentar romper o cerco. O Führer, no auge da sua loucura, acreditava que a Luftwaffe, a força aérea alemã, conseguiria abastecer o 6º Exército pelo ar. Mas a Luftwaffe não conseguiu dar conta do recado. Em fevereiro de 1943, depois de meses de combates sangrentos e privações que desafiaram os limites da resistência humana, o 6º Exército Alemão se rendeu.
A Batalha de Stalingrado, um dos momentos mais importantes da Segunda Guerra Mundial, havia chegado ao fim. A vitória soviética foi um golpe terrível para a Alemanha nazista e devolveu a esperança aos aliados, mostrando que a vitória final era possível. O triunfo em Stalingrado marcou o início da contra-ofensiva soviética no fronte oriental. A partir daquele momento, o Exército Vermelho avançou implacavelmente em direção a Berlim, levando consigo a promessa de libertar a Europa da opressão nazista.